Bom dia, já está no ar o programa Nossa Terra, nessa manhã querida, nessa manhã de perfeição, né? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Shalom, Ruth. Shalom. Hoje nós estamos assim meio escuro, meio de preto, né? Mas na realidade, Ruth, o que a gente deve fazer na vida é fazer com que a palavra de Deus venha brilhar na nossa vida, na nossa boca, nos nossos corações, né, Ruth? Porque quando a palavra de Deus brilha em nós, algo maravilhoso vai acontecer no meio da nossa família e também você, meu amigo, minha amiga que levantou cedo hoje e foi ligar o seu celular, de repente deparou-se com o programa Nossa Terra. Tem um bom dia para você também. Dona de casa, um bom dia todo especial para o Gari, né, da Prefeitura Municipal. Um bom dia para o vigilante, um bom dia para você que trabalha como office boy, você que trabalha também No delivery. no delivery, né? Aqueles entregadores de pizza que saem. Tem que entregar dentro de tantos minutos, É. arriscando a própria vida. Então um abraço para essa turma que trabalha aí, somente à noite, né? Eles trabalham até de madrugada. Um abraço para eles aí. Também um abraço para todos os taxistas, mototaxistas, pessoal do aplicativo, os vanzeiros e também para o pessoal do Uber. Um abraço bem forte para os caminhoneiros também que estão entrando em nossa cidade, saindo. Que o Eterno cada dia mais venha abençoar você e sua família. A gente está alegre nessa manhã porque mais um dia que Deus concede a nós para podermos falar do seu amor, né, Ruth? Porque nossa alma voltou, né? Toda vez que a gente... Muitos dormiram e não acordaram. Muitos dormem e não volta à vida. Ruth, o dormir, que serve? Por que nós devemos dormir? Para descansar o nosso corpo. É normal a gente dormir. E nesse dormir é uma preparação para a morte. Vai chegar um dia que você vai dormir e não vai retornar mais. Pode acontecer por um acidente, por alguma coisa que venha acontecer, mas é uma maneira também de Deus cefar essa ligação entre a nossa matéria e o nosso espírito, né? Cada um de nós, a gente deve pensar assim, cada pessoa tem sua missão. Eu estava olhando agora na TV Liberal, agora no jornal, lá em Belém do Pará. Todo dia eu ligo na TV Liberal aqui, antes de começar o programa, fico assistindo as coisas do nosso Parazão. E aí teve uma festa, que ainda estava ao vivo ainda está lá em Belém do Pará agora, lá na Feira do Açaí, a festa do açaí, né? Quem não gosta de açaí, hein? Acho que é poucos. Rapaz, quem não gosta de uma cuia de açaí, gosta de 2 ou 3. Mas olha, tinha muita gente de idade lá no Ver o Peso ali, a Feira do Açaí é bem do lado, e o pessoal dançando lá, pulando, e o Pinduca com aquele traje dele de chapéu, carimbó, 86 anos, já pensou? E ele cantando, e ontem, ele estava falando que ontem ele estava lá em Igarapé-Açu, né? Isso aí é uma palavra indígena, Igarapé-Açu, quer dizer, Igarapé grande, onde teve uma grande festa lá, e ele participou, mas hoje ele amanheceu o dia já lá na Feira do Açaí. Esse Pinduca é paraense de verdade, né? É porque tem uma música dele que fala do açaí, né? Quem veio ao Pará ficou, tomou açaí. Não, quem veio ao Pará, parou. Tomou açaí, ficou. Ele é de Igarapé Mirim. É tudo assim o nome... Mirim já quer ser pequeno, né? Indígena. Um é Igarapé Mirim e outro Igarapé Açu. Então Mirim é o pequeno e Açu é grande. Mas ele nasceu em Igarapé Mirim. Se ele tivesse nascido em Igarapé Grande. Açu. Então um abraço aí a toda a família do Pinduca na cidade, na capital, em Belém do Pará, né? Esse forte guerreiro aí que tem representado o nosso açaí em todos os países que ele vai, levando esse carimbó aí, essa música, essa alegria. E ele é evangélico, né? Pinduca e a família dele.
Mas no judaísmo... Bom dia, Márcio Costa. Márcio Costa, um abraço para você e toda a sua família. Como você estava falando do Pinduca, ele é evangélico com a família dele, mas eles levam alegria em todos os lugares, né? No judaísmo, nós não temos esse negócio. A gente não pode ouvir a música imoral. Né? Mas no judaísmo, a música, a arte, a cultura é bem incentivada dentro do judaísmo. Porque o judaísmo não é uma religião fechada. Né? Você não pode isso, não pode aquilo. Não, você não pode transgredir a lei de Deus, nem blasfemar contra o nosso Deus. Isso aí você não pode. Né? Mas o que é pecado é a transgressão da lei. Eita, a transgressão da lei é que é o pecado. Aí está lá no livro de João, no Novo Testamento. Mas antes de você fazer a brahá, você vai procurar a brahá aí no Siddur completo? Eu estava falando sobre dormir, né? E morte. Nós vemos que no início, muitos anos atrás, todos os servos do Eterno, ele morria dormindo. Às vezes ele deitava na beira de um rio, ou na sua cama, ou na sua rede. E quando ia ver, ele estava morto. Suspirava só. A morte deles era só assim. Pronto, agora o primeiro homem que preparou a sua casa para depois morrer foi quem? Jacó. Porque o Eterno, através dele, escolheu as 12 tribos. Aí foi quando ele se preparou antes, falou com seus filhos, tudo aí. Mas era necessário, Ruth, que Jacó desse um tempo à sua família para reunir em volta do seu leito antes dele deixar, né? Antes da águia voar. E Ruth, quando, naquela época, quando morria um patriarca, um rei, os poetas da época diziam a águia deixou a casca e subiu, né? Porque é isso que nós somos. É a casca que fica aqui na terra enquanto nosso espírito volta para Deus que deu. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Nós vamos fazer a oração do Siddur, a oração da manhã. Que diz, ao despertar, o homem sempre deve refletir e dizer, Rei dos Reis, santo bendito seja ele, cuja glória enche toda a terra, está sobre si e observa todos os nossos atos. Como está escrito, esconde-se alguém em esconderijo e eu não veria? Diz o Eterno. Acaso não encho eu os céus e a terra? Diz o Eterno. Assim deve cumprir o que foi dito pelo grande salmista de Israel, o rei Davi. Tenho posto sempre o Eterno diante de mim. Dou graça perante ti, o Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a nossa fé em ti. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do universo, que formaste o homem com sabedoria e criaste nele órgão com orifícios. Revelado e sabido é o teu precioso trono, que se um órgão aberto se fechar, ou um órgão fechado se abrir, o ser humano não sobreviverá nem uma hora. Bendito sejas tu, Eterno, que sara toda a carne e fazes maravilhas. E aqui já diz tudo, né? Que o Eterno fez o homem com sabedoria e criou órgãos com orifício. Baruch Hashem. E sabido, se um órgão aberto se fechar, o homem não sobrevive muito tempo. E se um órgão fechado se abrir? Quando o órgão fechado se abre, aí vem o quê? O sangue, né? Aí hemorragia. Causa hemorragia, né? Mas eu vou falar aqui um pouco sobre o alfabeto hebraico, o significado desse alfabeto hebraico, porque o alfabeto tem também o símbolo fenício antigo, seu significado antigo, né? O nome da letra em hebraico, a primeira letra do hebraico é o Aleph. O Aleph, quando se trata de fenício, ele significa força, líder e primeiro.
a palavra Aleph, nós consideramos ela como a primeira letra do alfabeto hebraico. Ela não tem som, ela é uma letra muito importante, porque era início de tudo, mas ela não tem som. E ela significa o boi, que o boi é o que? É força, é liderança e é a primeira, né? É o primeiro. Mas já a segunda letra do alfabeto hebraico é o Beit. O Beit significa casa. Por exemplo, quando o Eterno foi construir esse mundo, já lá em Bereshit, em Gênesis, lá ele escolheu a letra Beit para fazer, para recuperar o planeta Terra que estava destruído. Então a primeira palavra da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é Bereshit Bará. Bereshit Bará, no princípio criou, né? Então a letra Beit entra aí, ela significa, a letra Beit, ela significa ou então família, em fenício, e em fenício também ela representa casa. Então a letra Beit, que o Eterno escolheu para recuperar esse mundo, ela significa casa. Mas também já no hebraico ela significa tenda, tenda ou casa, né? Se a gente for pegar o Beit, e o Beit tem um mistério. O Beit, quando ele tem um ponto, dentro ele é chamado de Beit, que significa o Ber no alfabeto hebraico. Mas também ele significa, sem um ponto, é Veit. Você pode pegar, escrever a letra Beit, tirou o ponto, significa Veit. Também tem o Gimel. O Gimel é a terceira letra na ordem do alfabeto hebraico, e também em fenício, aqui é a linguagem fenício que dizem que é mais antiga do que a língua hebraica. Mas fenício também diz que a letra Gimel, ela significa exaltar, significa também orgulho e significa animal. Já no hebraico, ela já aparece como camelo, né? Para você escrever o camelo, você começa com a letra Gimel. Agora vem o Dalet. O Dalet também é uma letra de muita força, de muito poder. Porque o Dalet, quando você vai estudar o hebraico, você encontra o Dalet como a letra de número 4. A letra de número 4, ela é o Dalet. O Dalet tem uma conotação muito especial dentro da cultura judaica, porque mostra para nós como foi criada, como foi a construção da estrela, né, de Davi, que está na estrela de Israel. Aqui, ó, quando você olha na bandeira, né? Quando você olha para essa estrela, você vê aqui uma estrela de 6 pontas. Aqui nós, quando olhamos, quem estuda hebraico, quando olha para cá, a gente vê 2 Dalet. Só que esse Dalet daqui são 2 triângulos, mas não está nem no alfabeto hebraico moderno e nem também nas letras, nos símbolos fenício, né, antigo. Não é um dos dois, mas tem o hebraico arcaico, que foi escrito a Bíblia, aonde o Dalet é o número 4. Então lá é que ele tem a forma de triângulo. Então 2 triângulos invertidos formam a estrela de Israel, né? E você está recebendo aqui diretamente do programa Nossa Terra uma aula tão importante de hebraico. Veja bem, o Dalet, ele representa... olha como tá bonito, rapaz. Shalom, meu filho. Shalom. Bom dia, filho. Shalom. Vai pra escola, né? Meu filho. Ele não tem cor aqui na camisa, mas tá bonitinha a camisa. Tá bonito. Então o Dalet, a palavra, não esqueça, Dalet, as 2 letras Dalet, a letra Dalet, ela, você colocando uma ao contrário da outra, dá a estrela de Davi. E já em fenício, ela significa entrar, e também caminho.
A letra Dalet significa entrar, o caminho no hebraico, mas também ela significa porta. A letra Dalet, na forma aqui dentro da cultura judaica, no hebraico moderno, que é o hebraico quadrático, significa porta, e ela é a letra D. D de Dalet. O nome Davi começa com a letra Dalet e termina com a letra Dalet. Por isso que o certo de escrever a palavra Davi, a gente escreve aqui no nosso português Davi, né? Termina com I. Mas o original, não. Tem um D no fim, David. Né? Em inglês chama David, né? Que a pronúncia certa é David. Mas aqui vamos para outra letra, a letra chamada Rei. Essa letra Rei, Ruth, ela tem uma força tão grande no mundo espiritual. Ela é o número 5. Ela, no símbolo fenício, ela representa o quê? Revelar. Ela tem a força da revelação. Então, o Rei, quando você escreve o nome do Eterno em hebraico, você coloca Yud, Rei, Vav, Rei. Então, dentro da letra, dentro do nome do Eterno, tem 2 reis que entram ali, e esses 2 reis é o número, cada um número 5. Então, rei significa a palavra revelar. Quando você consegue entender e conhecer o nome de Deus, que é esse nome Yud, Rei, Vav, Rei, que o judeu não fala, né? Está falando aqui porque é ensinamento, mas você aprende a ter revelação. O mundo espiritual se abre para você, porque você conheceu a revelação que está no número 5, que é a palavra rei. E significa, rei significa ex e inveja, né? Eis a inveja, porque quem tem a letra rei no seu currículo, dentro do seu coração, ele tem, as pessoas têm inveja, porque ele já adentra o mundo espiritual pela revelação. Mas nós temos o Vav é o número 6. O número 6 é importante porque o Vav é o número 6 e ele é importante porque ele é uma letra de adicionar. No fenício é adicionar, pregar e ligar. Então, quando estamos pregando, nós estamos fazendo um Vav no mundo espiritual, em fenício. Agora, para o judaísmo hebraico, o Vav significa prego. Prego. O Vav é a letra 6 do alfabeto hebraico arcaico e também do alfabeto moderno, né? Então vamos para outra letra, já que nós vamos só dar mais um ênfase aqui e dar uma paradinha sobre letra. Amanhã a gente vai levar mais para frente um pouco. Amanhã é Shabbat, né? Shabbat. Amanhã é dia de quem? Do Eterno. É dia de paz, é dia da gente santificar, parar, né? A próxima letra, depois do Vav, é a letra 7, é o Zayin, que significa, no hebraico, cortar. Cortar. Não, no hebraico não, no fenício, significa cortar. Agora, no hebraico, a letra Zayin, ela significa arma. Ela, por exemplo, assim, no hebraico, a gente usa ela no lugar do Z. Zayin, a gente usa no lugar do Z. Então, a letra Zayin, ela é a 7ª letra do alfabeto hebraico, significa cortar. A próxima letra, essa letra é o Het. Het significa separar, em fenício, cercar e privar. Quando você é dizimista, a cerca, o Het, é ele que cerca você, que o Eterno manda de proteção. Então, já no hebraico moderno, que é o hebraico moderno, que se fala hoje em Israel, Het significa cerca. E nós pronunciamos na transliteração com CH, Ruth, que significa o quê? 2R, ó, 2R. Nós vamos agora para a próxima letra. A próxima letra é o Teit, né? O Teit. O que significa o Teit em fenício? Rodear
e circuncidar. Circular. Ou circuncidar, é a mesma coisa. Aí, circular, porque a circuncisão é em forma de quê? De uma aliança. Uhum. De uma aliança. Por exemplo, o 8, ele é infinito, porque ele forma duas alianças ao mesmo tempo. Por isso que o 8 é o número do eterno, né? E outra que através do 8 você faz qualquer número. Qualquer número. Certo que no supermercado a letra é 8, né? Você olha para a máquina direitinho, você Só vê. dá 8. Só tem 8 depois lá. ele vai formando outros números. É o número do eterno. O pessoal diz, não, mas o número 7 é o número do mentiroso. Não é. Uhum. O 7 também faz parte. O mentiroso não tem nada, né? Ele não tem nada. Aí, o Teit é rodear e circundar. Quer dizer, está em volta. O Teit, ele é uma proteção do eterno para nós. O eterno, quando dá ordem aos anjos a nosso respeito, ele está fazendo um Teit. Então, no judaísmo, o que significa esse Teit? Significa a letra Teit, que existe cobra ao redor, quer dizer, existe proteção ao redor. Isso aqui não é cobra de mal, não. O Eterno bota um anjo como cobra ao redor da gente para vigiar. Você já viu quando um rato passa próximo de uma cobra, de uma jiboia? Ele só faz olhar para o rato vai sendo atraído até ela pegar. Ela não precisa levantar para ir, não. Ela olha para ele e o magnetismo, o hipnotismo atrai ele de volta. Então, vamos para o Yud. O Yud é a menor letra do alfabeto hebraico. O que significa o Yud? Significa o braço. Ele é pequeno, mas ele é forte. Mas, enfim, isso significa trabalho feito ou ação. Trabalho, né? Enfim, isso, feito ou ação. Então, o significado do Yud, que é a menor letra do alfabeto hebraico, para o português significa mão, significa fechada, né? Já Yud no hebraico está simbolizando o braço. O Kaf é a letra que significa mão, a mão. A nossa mão é o Kaf em hebraico, né? Hebraico moderno. Mas já enfim, isso é diferente, é cobrir, é abrir e permitir. Para você que vê, por exemplo, Ruth, por que as pessoas não conseguem entender a Bíblia como ela é? Porque tem que saber o hebraico, né? Se a gente não sabe o hebraico, por exemplo, a letra Kaf, o que ela significa? Palma. Palma da mão, né? Mão aberta. Significa o quê? O Kaf, a mão. E já em finício é cobrir, abrir e permitir. Então, há uma ação em termos da letra Kaf. E aqui nós vamos parando, mas amanhã nós iremos fazer com que essa programação continue ainda dentro dos parâmetros da letra hebraica, para você conhecer profundamente o que é o original da Bíblia, né? Porque existe a Bíblia escrita, que está em nossa mão, mas existe a Bíblia oral. E sem a Bíblia oral, você não entende 10% do que está escrito. Né? Muita gente pensa que está escrito, porque, olha, o que está escrito aqui na Bíblia é para nós lermos e estudarmos e pesquisar. Mas são códigos. Esse Deus é muito sábio, né? Como é que faz uma Bíblia toda de código? E as pessoas lêem as histórias e tal, e se matam por aquela história, achando que aquilo e aquilo. Não, mas o que o texto esconde por trás são mistérios. E só descobre esse mistério que busca, né? Se não buscar, como é que vai achar? Como? Baruch Hashem? Baruch Hashem. Tá contigo aí a Torá. Vamos para a Torá? Leha. Leleha. Porção semanal. Nós estamos no livro de Gênesis. Nós vamos começar do capítulo 15. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, seja católica, seja evangélica, seja qualquer tipo de Bíblia aí, original ou não, em hebraico ou qualquer língua, abra em Bereshit, capítulo 15, né, que é Gênesis,
Capítulo 15 e versículo 1 a seguir, não é isso? É, versículo 1. E para quem tem Bíblia hebraica, é Lelechá. A porção, né? Lelechá. É a porção, é a paraxá, né? Uhum. Da semana. É a energia que circula em nós essa semana, de Lelechá. Capítulo 15 de Gênesis, versículo 1 a seguir, que diz assim: E depois dessas coisas, manifestou-se a palavra do Eterno a Abraão, na visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu te amparo. Teu prêmio é muito grande. E disse Abraão: Eterno Deus, que darás a mim? E eu ando sem filhos, herdeiros, e o encarregado da minha casa é Damasceno, Eliezer. E disse Abraão: Eis que a mim não deste semente, e é que meu escravo que vai me herdar? Eis que foi a palavra do Eterno a ele, dizendo: Este não vai te herdar, senão o que sair das tuas entranhas, ele te herdará. E fê-lo sair e disse: Olha para os céus, conta as estrelas, se pode contá-las. Disse-lhe: Assim será a tua semente. E acreditou Abraão no Eterno, e Deus lhe considerou isto como mérito, e disse para ele: Eu sou o Eterno, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te esta terra por herança. E disse: Eterno Deus, como sabereis que hei de herdá-la? E disse a ele: Toma para mim 3 novilhas, 3 cabras, 3 carneiros, uma rola e um pombinho. E tomou ele isto tudo, partiu ao meio e pôs cada parte diante da outra. E a ave não partiu. E desceram os abutres sobre os corpos, porém o fez voar e enxotou-os, Abraão. E foi quando o sol estava para se pôr, um sono pesado caiu sobre Abraão, e eis que, meio da escuridão grande, caíram sobre ele. E disse Deus: Sabe com certeza que peregrinará, será tua semente, em terra que não lhe pertence, e farão servir e afligirão 400 anos. E também a nação que há de servir, julgarei eu, e depois sairá uma grande riqueza. Tu, porém, irás, e teus pais em paz, será sepultado após boa velhice. E a 4ª geração voltará aqui, porque não se completou a medida do pecado do amorreu até aqui. E foi quando o sol já passava posto e ficou escuro, e eis que um forno fumegante e uma tocha de fogo passaram por essas metades dos animais. Naquele dia contratou o Eterno com Abraão uma aliança, dizendo: A tua semente dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Perate-Efrates, o Queneu, o Quenizeu, o Cadimoneu, e o Iteu, o Perizeu, e os Rafaitas, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gigazeu, e o Jebuseu. E Sarai, mulher de Abraão, não lhe deu filhos, e ela tinha uma serva egípcia, e o seu nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que me tens impedido o Eterno de ter filhos. Vem, rogo, a minha serva, talvez tereis filho dela. E escutou Abraão a voz de Sarai. Tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, ao fim de 10 anos, que estava Abraão na terra de Canaã, e deu a Abraão, seu marido, por mulher. Concebeu Agar, e ela concebeu, e viu que concebeu, e foi desprezada por sua senhora a seus olhos. E disse Sarai a Abraão:
minha afronta é esta sobre ti. Eu dei minha serva em teu seio, e vi o que concebeu, e fui desprezada a seus olhos. Julgue o Eterno entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: Eis aqui a tua serva em tuas mãos, fazei-lhe o que lhe parecer bem a seus olhos. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu de sua face. E achou o anjo do Eterno sobre a fonte das águas do deserto, sobre a fonte, no caminho de Shur, e disse a Agar, serva de Sarai: De onde vens e aonde vais? E disse: De diante de Sarai, minha senhora, eu fujo. E disse o anjo do Eterno: Volta a tua senhora, humilha-te debaixo de sua mão. E disse-lhe o anjo do Eterno: Multiplicarei a tua semente, e não poderá ser contada de tão numerosa. E disse a ela o anjo do Eterno: Eis que concebeste e darás à luz um filho. Chamará o seu nome Ismael, porque escutou o Eterno tua aflição. E ele será um homem selvagem, sua mão estará em todos, necessitará de todos, e a mão de todos dele necessitarão. Entre todos os seus irmãos, em grande número habitará. E ela denominou o nome do Eterno que lhe falava: Tu és Deus, que vê tudo, porque disse: Também aqui ouvi o enviado de Deus, depois de ver na casa de Abraão. Portanto, se chamou o poço Beer-Lahai, poço em que o anjo vivente apareceu nele. Eis que este se encontra entre Kadesh e em Beret. E deu à luz Agar um filho para Abraão, e chamou Abraão o nome de seu filho, que Agar lhe deu, Ismael. E Abraão tinha 86 anos, ao dar à luz Agar a Ismael para Abraão. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Que bonito, né? É 16, não foi? Foi 16. Aqui, E Sarai, mulher de Abraão, não lhe deu filho. não. Ruth, E tinha uma promessa, né? existe um mistério, Ruth, assim, por exemplo. Aqui fala que Deus falou, mas não foi Deus que falou. Não, foi o anjo. Foi o anjo. Porque na realidade é assim, se Deus falar direto com o ser humano, ele morre. Então tem que haver um filtro. O Espírito de Deus, muitas vezes, ele é esse filtro que vem falar conosco. Por exemplo, Deus fala e o Espírito de Deus filtra a voz de Deus e chega a nós uma voz suave e mansa, que a gente pensa que é da gente. Que é pensamento nosso: eu estou ficando doido ou estou sendo agraciado por ouvir a voz de Deus. Por exemplo, Moisés não tinha esse problema. O próprio Deus disse: eu falo com Moisés face a face. Só que Moisés nunca viu a face de Deus. Não. Porque ele queria ver, e ele disse: Hashem, eu quero ver tua face. Aí o Eterno disse: Moisés, quem vê a minha face não fica vivo. O homem que vê a minha face não fica vivo. Porque o homem, seja ele qual for, não suporta a face do Eterno. Os anjos que têm, Sarafim, que tem 6 asas, quando eles voam próximo do trono, uma das asas é para cobrir os olhos, para que não veja, não contempla a luz de Deus, porque senão eles ficam cegos. Só que tem um mistério aí. Por que eles usam o incensário? Porque através do incenso que eles queimam, forma uma nuvem, uma fumaça. E ali o Senhor falava através desse. Nós temos um ritual. Só que hoje em dia, se você for usar até mesmo incenso, tem aqueles que não entendem, aí diz logo: é do diabo. Por exemplo, no final do Shabat,
toda tarde do sábado, nós temos a entrega do Shabat, né? Que é feito pelo Haftarah. E aí nós cheiramos a especiaria. Por que cheiramos a especiaria? Que é canela, e cravo, algumas coisas, né? Louro. Por que cheira? Não é queimado, não. O que a gente cheira? É para perfumar a nossa alma. Que a alma adicional, ela sai. Aí a outra alma que... porque assim, quem pratica judaísmo sabe disso. Que quando chega na sexta-feira, que se faz o Kiddush no final da sexta-feira, aí o que acontece? O Eterno adiciona uma alma naquele que está praticando ali o Kiddush. Adiciona uma alma para ele ou ela, para ajudar a guardar o Shabat, a santificação daquele dia. As pessoas que não conseguem guardar o Shabat é porque ela não recebe alma adicional. Porque para a gente guardar o Shabat, mesmo nós na prática do Shabat, às vezes a gente vacila e faz um compromisso no dia que é para a gente descansar. Então, por exemplo, assim, nós vemos aí a Igreja Adventista, eles, de acordo com Ellen G. White, que é a fundadora da Igreja Adventista, ela estabeleceu, junto com o ministério na época, a guarda dos mandamentos. E um dos mandamentos que é a visão da Igreja Adventista é o Shabat, que é o sábado, né? Então, nós, no judaísmo, já há mais de 3.600 anos que é praticada a guarda do Shabat, os mandamentos Hashem. Antes de ter os 10 mandamentos, antes de ter os 613 mandamentos, mas já havia mandamentos que não estavam escritos, mas que eram uma lei universal, espiritual, para quem era a separação de quem é servo do Eterno ou não, está na obediência aos mandamentos do Eterno. Na época de Noa, foram apenas sete preceitos. 7 preceitos. Mas aí o Eterno, ele deu o quê? Ele deu os 10 mandamentos, que é a lei moral dele, né? Que somando tudo dá o quê? 613 mandamentos, que são as mitzvot, os ruquins, né? Me corrija se eu estou errada. Fala mais alto. Não acredito que nem após a morte veremos Deus. Acho o ser humano muito pequeno diante da infinita glória do Eterno. Não, diz que a gente só se aproxima de Deus através do Espírito, né? Não, mas ela está certa. Ela está certa. Porque quando a pessoa pensa como a irmã está pensando aí, ela está se humilhando na presença de Deus, e Deus vai exaltar ela. Não, Porque o que a gente vê aí, outras religiões, é que as pessoas pensam que é maior do que Deus, e dá ordem para Deus, que tem essa comunhão, o telefone ligado, o celular ligado com o céu. É conversa, é ilusão. Ela está certa, a irmã está certa. E cada vez que a gente estuda, a gente vê que a gente ainda está muito longe dele. Da realidade do Eterno, nós estamos distantes. E muito. E muito mesmo. Nós estamos ainda entrando nesse caminho que nos leva a Ele. Né? Porque tem gente que já pensa que já está com Ele. Não é assim, não. É ilusão. É ilusão. Agora, do jeito que a irmã escreveu, é isso mesmo, irmã. A gente não tem certeza de ver Deus depois da morte. Sabe por quê, Ruth? Porque até agora a ciência, ela tem se multiplicado, tem crescido, né? Aí você vê tudo, o celular, a televisão, eu estou falando aqui, você está me vendo lá, está entendendo, você está transmitindo para a gente. Tudo é crescimento da ciência, é conhecimento. Ciência é conhecimento. Mas a ciência nunca achou um átomo de Deus. Né? A Bíblia diz que Deus é um fogo o quê? Consumidor. Você está certo, Evanice, é isso mesmo que você está pensando. Quando a pessoa pensa como você, está pensando como nós, que nós devemos nos humilhar na presença dele. Porque as pessoas querem Deus por aquilo que ele dá. O judeu é diferente, quer Deus não por aquilo que ele dá, nós queremos por ele, porque nós amamos ele.
E precisamos dele, né? Precisamos deles. Mas porque tudo vem dele. a gente não fica pedindo para ele toda hora, me dá, me dá, me dá. Porque ou coisa ruim é menino pidão. É né? muito feio. O menino pidão pede isso, pede aquilo. Às vezes pede só para estragar. Assim, esses crentes que ficam pedindo, toda hora chamando para Deus, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Rapaz, para com isso, rapaz. Te analisa, vê o que tu quer. Né? Aí Deus te dá. Mas desse jeito aí, fica beliscando aqui e acolá. Vamos aí, Ruth, vamos levar para frente. O eterno é eterno, eterno é bom. Pois é, Vanice, essa é a obra de Deus, é a palavra de Deus trabalhando em você, você está entendendo que nós devemos nos humilhar na presença dele, não do homem, mas na presença dele, a gente sabe que não é fácil a gente estar de frente. Nem depois da morte a gente não vê Deus. Porque, Ruth, tem gente que pensa que a morte, não, porque morreu agora já vai para o céu. E a conta que tem que pagar? Os pecados que não foram perdoados. Hã? E os nossos atos. Pois aí vai para a balança. Qual é o que pesa mais? E depois da morte... As nossas obras boas ou as más? Morreu. Todos, o santo ou profano, morreu. Quando passa para o outro lado da vida, tem o cadicho. O cadicho, o que é o cadicho? É o luto. 7 dias de luto é respeitado, até o Eterno respeita esse dia. Passou dos 7 dias, aí agora é a hora do vamos ver. Quem vai para a luz ou vai para as trevas. Né? Aqueles que tem débito lá no cartório, lá do céu, aí no 7º dia é que ele vai entender que se ele tivesse seguido o que a Bíblia ensina, ele não teria débito lá em cima. Achava que estava tudo quitado lá com o Pix. Não. Aí que começa... O que vale lá é só porque eu já tive várias vezes no mundo espiritual, através de quase morte, debaixo de água, enganchado com tarrafa, a gente vê a vida da gente passando assim, e eu vi desde criança a minha vida. Ainda bem que não chegou no final. Aquela visão, aquela coisa debaixo d'água, eu querendo me soltar daquela tarrafa. Eu lembro que o João do Brasa 6, amigo da gente, pescador igual a nós, ele era músico, e ele lá em Tucuruí, ele foi dar um lance de tarrafa, mas não sabia nadar. E a canoa rodou e ele caiu dentro d'água. E ele ficou enganchado. Era a época ali de cachoeiras fortíssimas e o João perdeu a vida. Todos nós aqui, amigos dele, Marabá, sentimos demais isso que aconteceu. E eu ia morrendo igual ele. Né? Quase aconteceu. E eu sabendo nadar. Porque se algo nos prende lá embaixo e você quer sair, aí você se agonia. Aí a hora que você fala, soltou o fôlego. E a tarrafa, ela é amarrada no pulso. No pulso. E é um nó que quanto mais você puxa... Não, se esticar assim, aí você não consegue desamarrar do braço. Só se tiver uma ajuda do céu, aí sim. Mas ali eu vi a mão de Deus me tirar debaixo da... Porque quando Deus tem compromisso com a pessoa, tem missão, tem uma obra na vida daquela pessoa, ele não morre antes, não. Não morre, não. Vai acontecer de ele entrar no vale da sombra da morte e Deus entra com ele. Só para tirar o bichinho de lá. E tu vai cumprir o que eu tenho contigo. Mas vamos, Ruth, levando aí a palavra de Deus para as pessoas. Capítulo 16, versículo 2. Vem, rogo, a minha serva. Aqui nós vamos para os comentários dos rabinos, né? Agora é o comentário, aí você não tem na sua Bíblia, só quem tem a Bíblia hebraica, traduzida e transliterada para o português, como nós temos aqui. São 2 Bíblias original e a traduzida para o português. Aqui nós temos o comentário, porque essa aqui é a teologia judaica, que faz o resumo da Torá, da Bíblia escrita e oral, né? Entre as dois juntas. Diz assim, quando a mulher era estéril, esta mandava a sua serva partilhar de seus direitos de esposa com o marido. Assim o fez Sara, dizendo que Sá possa ter filhos dela. Raquel entregou sua esposa. Ontem foi aniversário de morte de quem? De Raquel. De Raquel. Então, no mundo todo, a comunidade judaica lembrou
do aniversário de morte de Raquel. O que eu gosto do judaísmo é que tudo que está na Bíblia tem as datas precisas para a gente, né, lembrar. Né? Então, você vê que lá de Goiânia ligaram, já, olha, amanhã tá assim, o pessoal tudo ligado, conectado. Né? Porque Raquel, depois da morte dela, ela não teve de direito ser enterrada do lado do teu esposo, né? Mas Quem foi Léa. Raquel, ela ficou lá na beira da estrada, né? Foi enterrada na beira da estrada. Mas quando... Ela ficou desprezada na beira da estrada, né? Ela fica ali clamando pelos seus filhos. Né? Aí ela Vem tá da lá guerra, ainda, né? vem da perseguição. Agora, para que ela tenha elevação espiritual, ela precisa de elevação espiritual? Ela já tem os méritos. A gente que precisa. Não, deixa eu te falar uma coisa. Se ela precisa ou não, a gente quando acende uma vela e faz uma oração a Hashem, para que a alma dela seja o quê? Abençoada. Elevada. Onde ela está. Porque assim, nós temos estudo de Cabala. Quando você ora pelo seu pai e sua mãe que já faleceu, por uma pessoa que morreu, aonde ela estiver, ela recebe a oração e aí ela é elevada para o rumo da luz. Vai sendo iluminada. Então não é assim, Raquel, me abençoa, que eu estou acendendo essa vela. Não é assim. Você ora ao Eterno, para o Eterno fazer a elevação da alma dela. Então, milhões e milhões de quem pratica judaísmo nesse mundo, ontem fez a elevação, você deu uma velazinha branca ali, em comemoração ao dia da morte, o dia que ela morreu, lembrando da morte. Então, quando o falecido está do outro lado, que ele vê que alguém lembrou do dia do seu aniversário, do dia da sua morte, do dia de alguma coisa, ele fica alegre. Porque, Ruth, o que foi nos ensinado é que não pode acender vela para os mortos. Morreu, acabou. Acabou. Só que a gente faz acende a vela, faz o pedido ao Eterno, para abençoar ela, que ela tem uma elevação. Mas os pedidos que a gente pede também é pelos méritos, porque ela, como matriarca, ela tem muitos méritos na presença do Eterno. Ela tem muitos depósitos ainda, né? Ela adquiriu, Raquel adquiriu muitos depósitos no céu, e os méritos dela é bom, porque quando nós pedimos a um sadiquim, ao Eterno, que abençoe o sadiquim, levando ele, fazendo a elevação dele, esse sadiquim recebe lá no mundo espiritual, mas nós recebemos aqui, porque o Hashem, ele se compraz com aquele que lembra dos mortos. Também. Né? Você vê que a Bíblia, ela relata isso na época de quem? Na época do rei Davi. Né? Lembrado certas coisas com os mortos. Não é que você vai invocar para o morto vir, você falar com ele, não. Essa elevação. E a outra, tudo que nós fazemos em oração é para o Eterno. Né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. A pessoa depois haolam. que morre tem um mistério muito grande. E se ele não tiver conhecimento do Eterno, se ele não tiver mérito, porque do lado de lá é igual ao lado daqui. Tem as pessoas ruins, tem as pessoas boas, que é certo que as pessoas boas, elas vão para um lugar de paz, de tranquilo. Na Torá muitas vezes chama-se o paraíso. Mas a pessoa quando não tem como ir, porque tem que ter, as obras dele vai ser pesadas e julgadas ali conforme o que ele fez aqui na Terra, né? E às vezes ele fica perambulando, por isso que causa haver legiões, porque ele vai se ajuntar ao lado de gente ruim. E aí ele não vai para o paraíso, ele não vai procurar limpar a alma dele, porque o Siddur mesmo diz que a alma que tu me deste é pura, mas tu fizeste, tipo assim, fizeste e colocaste em mim. Mas um dia nós vamos ter que prestar conta perante um tribunal, né? A nossa alma, nossos pecados, a nossa alma vai suja. Então tem que ter um período de limpeza. E tem pessoas que ele morre, mas ele não vai para lugar nenhum, porque ele não sabe para onde ir. Aí ele pega, ele fica aqui, às vezes em mal companhia, às vezes ele fica em lugares, se ele tiver vício, ele vai para o lugar de droga,
ou se ele bebe, ele vai para lugar de bebedeira, se for de prostituição, ele vai se ajuntando. Semelhante. E vai formando Semelhante. atrás, semelhante, né? Muitas pessoas, do jeito que ela é enjoada aqui agora, quando ela passa pro outro lado da vida, ela continua aquela mesma pessoa antipática. Não há mudança, não. Não muda, não. Não, a pessoa que é toda errada, aí morreu, já foi pro céu. É Eita. bom, depois morreu, é bonzinho. Só se Deus fosse injusto. Ó, aquilo que tu fez aqui na terra, que tu não pagou, tu vai pagar. Vai pagar. Lá no Evangelho diz que você pagará até o último centavos. A Evanice diz assim, é verdade. A gente sempre fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó em nossas orações. É verdade. Evanice, foi assim que eu aprendi, eu desconfiei, sabe, dessa oração que a gente fazia quando era pastor. Aí eu estudando um dia, aí eu vi o pessoal da época do Velho Testamento, ele orava, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí eu dei um entendimento que eles oravam assim para não errar o alvo. Na direção Porque certa. sempre teve muitos deuses. Sempre. Lá na Índia, lá tem 8.000 deuses. Se você chegar, meu Deus! Aí tu vai ver o tanto de Deus que vem em cima de ti. É mesmo que você estiver num lugar que tem muitas crianças e muitas mães. Você chama mãe, tanta mãe quer saber quem é o filho que gritou. Existem essas coisas. Mas é interessante, Ruth, aqui, vamos para frente. Vamos. Vamos, porque... Ruth, o que eu acho bonito assim, desse Deus tem uma resposta para tudo. Tem resposta para tudo. Né? Eu vejo a Bíblia falar comigo. Quando eu estudo a Torá, ela fala comigo. Quando eu escuto uma música, não é essa música de pular, não. De sapatinho de fogo, não. Quando eu escuto assim, uma música espiritual, de Mordecai, né? Essas músicas que falam das maravilhas, que é feita só para o Hashem. Aí, Ruth, aquilo me dá uma coisa tão alegre dentro de mim, que a minha alma, né, se compraz com aquilo. Porque essa música que estão fazendo aí, muita música a gente ouve, tem delas que é para um homem, é para uma mulher, né? Já tem disco agora gospel, que não fala no nome de Deus e nem de Jesus, nem do Espírito Santo, já fala já só de amor entre o casal. Quer dizer, é uma carnalidade que não tem limite. Não, mas o homem, ele deve declarar seu amor para sua esposa, sua namorada, não é errado, não. Não, não é errado, porque a gente vê dentro da Bíblia, não é errado. Agora, fazer uma coisa sem... que tudo que você deve fazer, tem que estar Deus pelo meio. O Eterno tem que estar no meio. Porque é o seguinte, Ruth, esse Deus que nós servimos, somente nós do judaísmo, ele é ciumento, ditador e radical. Ele não abre mão dos princípios dele para ninguém, não. Não adianta que a pessoa, mas eu sou rico. Mas se Deus tirar a tua riqueza, não é nada. Né? Então, para te se manter mais rico ainda, obedeça a Deus que Ele vai te fazer mais rico. Né? Agora continuar. Raquel entregou a sua escrava Bilá a Jacó. Não se trata de casos de esterilidade, né? Esterilidade. Certos trechos da Bíblia e do Talmud aparecem discordar da poligamia. Portanto, deixará o homem e unir-se-á a sua mulher, né? Aqui fala Salmo. Salmo 128, Eclesiástico 9:9, Provérbio 31:10. O Targum de Ruth está traduzido assim: o argumento do parente para não se casar com uma jovem viúva. Não posso tomá-la por esposa, visto que eu já sou casado, e não me é permitido tomar uma mulher junto à primeira. Isto estragará a paz e a felicidade de meu lar. Porém, você que não é casado, tome-a. Aqui é a lei do levirato, né? A lei do levirato. Mas, Ruth... Porque um homem casado, ele não pode casar porque é poligamia. Hoje em dia, quer dizer, naquele tempo de Abraão, ele casou com H. Porque era direito do homem casar com a segunda esposa, porque a primeira não podia dar filho, né? Aí ele diz assim, que até o erro,
certas mulheres querem casar com um homem que é solteiro. E a mulher, ela já foi casada, aí ela vai e opera para não ter filho. Aí casa com um homem que ele quer filho. Aí fica aquela confusão, né? Ele quer filho e a mulher não pode dar filho. É tipo aqui. Olha, Ruth, a mulher, olha, aqui é uma falha da mulher, ela fazer essa operação para não ter filho. É a mulher que ignora a palavra de Deus. Ela é ignorante na palavra de Deus. Porque no livro das vidas, que esse livro relata as mulheres. Cada mulher terá tantos filhos. Quando ela faz isso, o que acontece? Ela fechou a porta para que as outras almas que iam vir nascer sobre ela não nasça. Ela impediu. É pior do que o aborto. E aí diz aqui... Se a pessoa não pedir perdão a Deus por esse ato de ter feito... É laqueadura, né? Ter feito a laqueadura. Se ela não pedir, ela morrer, do outro lado ela vai ver os filhos que era para nascer através dela, que ela mesmo impediu por ignorância. Ah, não, eu não quero ter mais filho porque vai acabar meu corpo. Ei, dá teu jeito, para de comer, moço. Ei, presta atenção o que é que o texto bíblico quer, a Torá quer nos explicar. Que esse é um pecado gravíssimo, que todo dia, toda hora está chegando gente do outro lado da vida com o mesmo pecado. E não sabia que isso era pecado. A laqueadura é pecado. E a Sara... Agora, quando a mulher, o médico disse assim, olha, você não pode mais ter filhos. Aí sim, ela fazer a laqueadura, tudo bem. Porque há um motivo. Agora, fazer não por... Tem médico que diz, não, você não pode fazer a laqueadura. Você é nova demais. Gente, jovem com menos de 20 anos, quer fazer isso aí, uma operação para não ter mais filho, aí com 25 anos vai casar, o marido quer ter filho. Hã? E tem mulher que ela acredita que ela operou, ela tirou as trompas, aí diz, não, mas Deus vai me dar, Deus pode fazer milagre. Será que pode? Pode, ele pode fazer milagre, mas quando a pessoa pecou, ele faz castigar. Ele castiga. Porque, Ruth, a parte fina, a parte mais fina da mulher é a porta aonde as almas vêm esse mundo. É ela que tem. Ela que tem a porta, é o portal. E ela impede por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de instrução. A pessoa, quando ele diz assim, que ele ligou, tem um negócio de ligar, só que é o contrário. O médico faz é desligar, né? Separa, corta as... A gente fala ligou. Aí bota para um lado pro outro. É a linguagem popular nossa. Só que tem vezes que é mal feito, o próprio corpo traz e liga de novo, né? As trompas ali. Acontece isso. De 1000 acontece uma. E tem vezes que a pessoa quer voltar a ter filho, ela vai com o médico e faz uma operação e ele liga de novo. Mas aquele que arranca não tem jeito. Aí, não, mas pelo menos ela procurou corrigir o erro que ela fez. Com a medicina avançada do jeito que nós temos hoje, é muito bom a pessoa corrigir, porque é um débito. É um débito. E por causa disso, você vai pagar um preço do outro lado. Ah, mas eu sou santa, eu sou do círculo de oração. Quando eu oro, cai fogo do céu. Isso aí, ó. Não vai te impedir. Nós vimos um juízo de uma pessoa que morreu aí. E depois de 7 dias, rapaz, eu fui levado lá onde ele estava sendo julgado, as causas dele. Mas ele saiu daqui dizendo que podia morrer, que estava tranquilo lá em cima. E ele não chegou nem lá em cima. Tem pessoas que fazem as coisas erradas, acham que o Eterno não vê tudo. Nós temos um filho aí que ontem ele já chegou aqui, ontem de noite, ele chegou aqui, pai, eu me projetei e tal. Porque ele é melhor do que ele, tem dom de visão, ele tem muita coisa melhor do que ele. E ele veio morar com a gente, ele está uns 3 meses com a gente, né? Está estudando Torá, é circuncidado, ele tem a marca da aliança, né? Aí eu disse assim, meu filho, você faz o seguinte, eu quero que você volte a buscar ao Eterno, porque a gente precisa de ti na obra, porque você tem mais dons do que eu. Eu não tenho ciúme não de dizer que alguém tem mais dons, é melhor do que eu, não. Mas ele é a natureza dele, desde criança, dele
ele ser melhor do que eu na visão, sabe? Porque eu tenho visão, tenho revelação e radiação. Eu sinto, eu percebo. Eu tenho muita coisa assim que Deus me deu, que eu preciso descobrir mais, mas ele é perfeito. Ele é perfeito. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Tá quase na hora, mas vamos, tio. Não, deixa eu falar. Eu deixo. Porque a lei do Vai levirato... mandar um abraço pra tia Antônia, ela tá assistindo lá em Monte Alegre. É, a tia Antônia, rapaz. Tio Antônio. Bora encerrar. Vai. Eu não deixo eu falar, Aí, é por isso aqui mesmo. Mas a Ivandista está esperando tu falar. O que tu ia falar, Sam? É porque diz assim, que a lei do levirato é para homem que é solteiro, não é para homem que seja casado. Você vê que Agar ela era solteira. E Sara arrumou essa esposa para o marido, porque também ela não podia ter filho. E ele, pela tristeza dele, que ele dizia para o próprio Eterno, quem ia herdar os bens dele? Que adianta ele ter bens e para quem? Para deixar para um escravo na casa dele? Nascido na casa dele? Não podia. Então ele queria ter um filho das entranhas dele, como o Eterno falou, né? Que não era para ele se preocupar, mas dele sairia o filho. Ela se apressou também em ajudar o Eterno, depois ela sofreu, porque a outra achava que estava melhor do que ela, porque deu filho, o marido dela. Mas Agar, ela foi casada com Abraão. Certo que depois que ela foi embora, ela nunca casou com outro. Depois que morreu Sara, que os filhos foram buscar ela para morar com Abraão, porque ela era casada com ele. Muito bem, Ruth, eu gostei da palavra que tu falaste aí. Uhum. Que a lei do levirato é para o solteiro. Foi solteiro. Solteiro. Então, por exemplo, assim, o caso de uma viúva, um sacerdote do judaísmo não pode casar com a viúva. Não, não pode. Não pode. Só- Há as proibição. Por exemplo, assim, por que é proibido o sacerdote casar com uma viúva? Segundo a Kabbalah, porque o marido dela está encostado nela. Morre, está encostado nela. Então ele vai trabalhar para separar o casal. Quantas pessoas casam com viúva e não vai para dá frente? certo, né? Às vezes o cara vem só pelo interesse de que a viúva tem. Também, para tomar Né? tudo dela. Então a lei do levirato, ela prepara, essa é uma lei civil de Israel, a lei de advocacia de Israel, que está na Bíblia, porque a Bíblia foi feita para o povo hebreu, para o povo israelita e o povo judeu. Aqui nós estamos tratando de uma lei que só tem no meio do povo israelense. E outra, a primeira esposa, se ela não pode ter filho, e o marido tem que casar de novo, como aconteceu com Sara, se a primeira esposa não aceitar, ela pode pedir o divórcio. Porque tem pessoas que dizem, não pode ter divórcio. Tem. Se ela não aceitar a segunda esposa, ela pode pedir o divórcio. E Como quem aqui inventou, diz, por o exemplo, próprio Talmud ele reclama isso. o casamento é uma instituição criada por Deus, mas ele também permite o divórcio para que evite assassinato dentro do Também. casamento, né? Tem uma passagem que nós lemos ontem, e quando a gente vê a imagem de Abraão desenhado por aí, a gente só vê ele como um velho, né? Mas ele também foi um grande guerreiro, viu? Que ele lutou na guerra e levou o quê? Três homens com ele só. E ele foi guerrear para tomar os bens de Lot. É o quando 318, né? Lot estava prisioneiro, né? 318 é o nome só do homem. Só do homem. Quando a Bíblia fala 318, valente, Chegamos de ao Abraão, final de mais um ali programa. é o nome do homem. Quando você pega fazer a matemática da letra do nome daquele homem, dá 318. Aí o pessoal prega aí, Abraão e os 318 valente. Já pensou que é isso? Tem uma passagem também que nós não temos tempo de falar, eu vou um dia falar demais. A aliança do capítulo 17, Não, a mãe te fala. tem uma aliança aqui que é feito, que ele tem que levar os animais, né? Aí parte no meio. Para aquele que não entende, ele vai dizer, isso é feitiço, isso é bruxaria. É macumba, é Porque despacho. cada animal, ele significa... Tu quer falar o seguinte, vamos fazer uma aliança nós dois aqui. Nós É. somos sócios, nós temos um Tá. negócio. Vamos fazer uma aliança. Aí pega o animal, parte no meio
Aí abre ele no meio assim, coloca no chão. Uhum. Aí eu e você de mão dada passamos no meio do animal. Aí depois os auxiliares fecham o animal, costura. Isso é uma aliança, não é feitiçaria. Só que esse aqui ele e nem diferente. bruxaria, é tecnologia do céu. Esse aqui é diferente. Esse aqui é o fogo do Eterno que passa no meio. Deixa, amanhã nós vamos ver isso aí. Porque cada... Baruch Hashem, Baruch atah Adonai Elohim melech haolam. Amanhã a gente fala nisso. Cheque destino se benevotar. Esse homem fala demais, tem dia que ele parece tomar chá de chucai. Eu já tomei chá de chucai, ó. Rapaz, eu chego lá na casa da tia Cleide, lá em Santarém. Não, foi a galinha, eu comi galinha choca, não foi? Sei lá. Foi. Depois eu conto pra você essa história, é engraçado. Chegamos ao final de mais um programa. Essa história. Desejamos a você. Mas fique na paz. Ei, um abraço, Jorge Beres, um abraço pra você, Paulo que toda Roberto. sentença mal seja Um abraço pra quebrada, você, cantor você Aurélio Santos. Ótimas notícias. Ei, cantor Aurélio Santos, eu falei agora mesmo, antes de começar o programa, com o pastor Ayrton lá de Castanhal, né? Um abraço também lá em Belém para o pastor Plínio Pinheiro e toda a sua família. Um abraço ao Luiz Rosa. Luiz Rosa, então, gostando desse E a irmão. UTI Céu, se você tiver seu celular e com problema, não esqueça. A gente tem uma mania de querer mandar nos outros, né? Eu e tu chegamos lá na casa do pastor Everaldo, pastor presidente do campo de São João do Araguaia, da Assembleia de Deus. Aí ele mostrando, né? Porque ele é aquele cara amigo da gente, gosta da gente há muitos anos. E nós, quando a gente chega lá, ele faz a festa. Nós chegamos lá, aí ele foi mostrar o gabinete dele. Não é na casa que ele tá morando agora, não. Aí ele tem um amor por aquele São João, rapaz. Ele é o pai daquele cantor, né? Israel Novaes, que é um cantorzão poderoso. Aí, Ruth, aí nós chegamos lá e começamos a conversar com o pastor Everaldo e tal. Ele foi mostrar o gabinete dele. O que ele trouxe de Israel, o menorá, trouxe um bocado de coisa. Aí aquela mesa bonita. Aí eu falei assim, pastor, você está perdendo tempo. O que foi? Rapaz, um lugar desse aqui é para te fazer um programa. Fazer programa aqui e jogar na internet. Ele falou, sabe o que é mesmo? Tu lembra? Lembro. Aí, ontem eu estava... lembro também que o nosso horário já está no final. Aí eu estava assistindo um podcast. Ele faz o programa, né, como nós fazemos aqui, mas agora ele tem podcast que é para entrevistar. Já entrevistou a prefeita de São João, de São Domingos, as pessoas importantes do município. Tanto faz ser crente como não. Aí ele faz no podcast aquele negócio, porque ele tem uma boa dicção, ele fala muito bem, muito melhor do que eu. E aí, a Ruth, a gente fica olhando assim, foi uma ideia que nós demos e o pastor... Né, Shalom, shalom, até amanhã. Até amanhã. Aí ele estava transmitindo aí o Paulo André, né, que é aquele do calçou sapato de fogo. Ele estava dando a entrevista de 1 hora. Mas fique na paz, que o Eterno te abençoe e te guarde. Abençoe também o pastor Brito, lá na cidade de Anápolis. Todos estão ligados com a gente aí. Nessa manhã, fique na paz.